Bom dia, galera. Hoje estamos em Paris. Um dia tá fazendo 2 graus Celsius, mas a sensação térmica é de -1. Um dia bem frio de janeiro. A ideia do dia de hoje é, partindo de Paris, chegar em um lugar que geralmente não está nos roteiros tradicionais que a gente procura na internet. Então, hoje a gente vai sair de Paris e buscar a capital da Normandia. Nós vamos à Rouen. Essa viagem deve durar em torno de 1h30 até chegar lá. E é uma alternativa para, se tu vem para Paris e sobrou um dia, tu já fez tudo, tu já fez o Louvre, tu já fez d'Orsay, tu já fez Versailles, tu já fez tudo que era possível, a torre em Paris, sobrou um dia, que tal fazer um bate-volta até a cidade de Rouen, na Normandia. Então nossa viagem, como eu disse, vai durar em torno de 1h30, é uma bate-volta. A gente vai agora pela manhã, nosso ônibus deve sair por volta das 9h20 e devemos chegar umas 11 e pouco em Rouen. Né? É uma cidade altamente histórica, tem toda a questão da dominação viking, tem toda a questão da história da Joana d'Arc, então é bem interessante para quem gosta de história e quem quer uma alternativa um pouco diferente daquela tradicional de Paris. Né? Até mesmo se você já veio a Paris e tem um tempo sobrando, Rouen é uma boa alternativa. A gente comprou nossa passagem pelo aplicativo Omio, depois eu vou deixar o link aqui embaixo do aplicativo para vocês ficarem atentos. Esse aplicativo ele faz uma comparação entre ônibus, trem e avião para lugares diferentes. Então, se tu quer ir para Rouen, procura de Paris para Rouen e ele vai te dar o valor para ônibus, trem e avião. E aí tu faz a comparação para ver qual que vale mais a pena. Tá? Nós compramos uma passagem de ônibus, que vai durar em torno de 1h30, como eu disse antes, e a ideia então é apresentar para vocês como chegar a Rouen a partir de Paris, tá certo? Então vamos nessa para a capital da Normandia. Bom, chegamos agora na estação de trem Jules Verne. O ideal seria que a gente pegasse um metrô até a estação La Défense, tá? E foi o que a gente fez. Da onde a gente estava, nosso Airbnb, a gente precisou pegar 2 metrôs até aqui, mas é feito baldeação, então tu paga uma passagem só. Então é isso, tem que chegar na estação La Défense e vamos pegar o ônibus para Rouen, que é às 9h20. Agora é pouco passado das 8h20, então temos menos de 1 hora para esperar. Pegar um ônibus até Rouen, onde a gente vai fazer o nosso roteiro e depois na descrição a gente vai apresentar cada passo do nosso roteiro. É um roteiro rápido de 5 horas mais ou menos pela cidade, que é bem tranquilo. Né? Até a gente não falou antes, mas é importante deixar claro que a gente tem já desde sempre uma tendência a procurar roteiros alternativos, roteiros que não estão geralmente na escolha comum das pessoas. Né? Então, nessa viagem, como a gente fez um roteiro mais tradicional, a gente buscou algumas alternativas para fugir um pouquinho desse tradicional. Então a gente vai para Rouen agora e depois, quando estivermos em Roma, vamos fazer um bate-volta também e vamos apresentar para vocês uma ida até a cidade de Siena, certo? Então vamos lá. Bom, agora a gente entrou no ônibus da BlaBlaCar, estamos indo em direção a Rouen. É bem tranquilo, compra a passagem pela internet, apresenta para o motorista e ele te deixa passar. A gente esperou aqui mais ou menos uns 50 minutos na estação. O ônibus é bem bonitinho, vejam só. Tem tomada, tem internet em princípio. Então parece que vamos rumo à capital da Normandia. Agora são pouco antes das 11 da manhã e nós chegamos aqui na capital da Normandia, chegamos em Rouen e estamos indo para a parte mais histórica, atravessando o rio Sena. A cidade ela é muito importante historicamente, justamente por ter ela é toda rodeada pelo rio Sena, por isso, portuariamente, ela é uma cidade bastante estratégica em termos de guerras. Né? Por isso que no século XV a gente tem ali a dominação dos ingleses da Normandia e toda a história da Joana d'Arc liderando alguns exércitos em torno dessa batalha.
da Catedral de Notre-Dame, aqui de Rouen. Ela foi construída entre o século XII e o século XVI. Ela tem uma estrutura aparentemente gótica e está em obra. E agora, chegando no ponto mais bonito da cidade, nós temos aqui o relógio de Rouen. É um relógio muito bonito, é considerado um dos mais bonitos da Europa. Se compara um pouco com aquele relógio de Praga, ainda que o relógio de Praga seja mais bonito ainda, né? Mas é um relógio astronômico e é de fato uma das coisas mais bonitas da cidade. Agora a gente está na praça onde Joana d'Arc foi queimada. Ao fundo vocês vão conseguir ver uma cruz, né? Essa cruz foi construída muito próxima do lugar onde foi feita onde ela foi queimada na pira, né? Foi queimada viva. Hoje Santa Joana d'Arc. Então o lugar, a praça em volta ainda mantém uma arquitetura medieval. Mas o lugar é de fato um monumento histórico. Disso, a cidade ela segue uma arquitetura ainda pós-medieval, século XV, século XVI. Ela mantém aquela cultura renascentista, né, que faz com que ela tenha um glamour muito especial e bem bonito. Então é uma cidade bastante bonita. Ter uma noção só de alguns relatos históricos importantes sobre a Normandia em geral, não só Rouen. A gente tem, vamos começar lá no século IX, a gente tem as primeiras invasões vikings na região. Então os vikings invadem a região, tem alguns saques aqui e depois de um tempo começam a se incorporar com a cultura da cidade, da região. Então esse é o primeiro momento histórico importante. No século XI tem um segundo momento importante, que é quando o Guilherme da Normandia acaba tomando a Inglaterra, né? O Guilherme acaba ganhando o nome de o Conquistador, que ele acaba ganhando a Batalha de Hastings do rei Haroldo I. Então é muito importante para a história esse acontecimento. Um terceiro momento importante na história é justamente que vem com a Joana d'Arc. Isso é século XV, em que Joana d'Arc alegava que tinha algumas visões ou escutava algumas vozes divinas e tal, e ela liderou vários exércitos na época contra os ingleses, né? Claro, ela foi capturada e foi queimada viva naquela cruz, não sei se dá para enxergar muito bem aqui em cima, mas aquela é a região onde ela
ela foi queimada viva por heresia. Ela foi considerada herege pela igreja por dizer que tinha essas visões divinas. E um quarto momento importante, já no século XX, claro, né, é a retomada da Segunda Guerra Mundial pelos aliados. Os Estados Unidos entram na guerra, tomando a Normandia, então é o considerado, chamado Dia D, né, que claro, para a visão norte-americana é quando a guerra começa a ter uma reviravolta, mas todos sabemos que isso acontece na Batalha de Stalingrado, com a queda dos alemães pro Stalin na Batalha de Stalingrado. Bom, então, fechada a nossa visita desse dia em Wuhan, hoje foi um dia complicado, porque hoje é segunda-feira e por algum motivo essa cidade ela é um pouco mais no interior e as coisas não funcionam muito bem na segunda-feira, ainda mais se nós chegamos de manhã, o que faz com que o funcionamento seja um pouco mais prejudicado. As coisas começam a abrir a partir do meio-dia, às vezes 1 hora. Então segunda-feira, não sei se isso é porque é segunda-feira ou porque hoje é inverno também, o que prejudica um pouco o tratamento ou o funcionamento das coisas, mas não foi um bom dia para visitar. Museus estavam fechados, a catedral de Notre Dame aqui de Rouen estava fechada quando a gente chegou e foi abrir só agora há pouco. Então a gente não conseguiu visitar muitas coisas, mas deu para ter uma palhinha um pouquinho importante sobre como é a cidade de Rouen, capital da Normandia.